Vou gravar. Então, bom dia, boa tarde e boa noite, depende de onde estejam. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos e todas, e em especial a presença do escritor José Luiz Peixoto, e por ele aceitar o nosso humilde convite para estar hoje aqui conosco. Para nós é uma verdadeira honra tê-lo aqui. Como eu disse antes, em 2019, os alunos e alunas da Faculdade de Letras, que aqui se chama Filologia, da Universidade de Sevilha, puderam conversar com você no Consulado Geral de Portugal, em Sevilha, sobre o livro Galveias. E desde então, nós sempre lemos muitos dos seus livros, não é? Os romances, alguns poemas, e desde 2020 temos trabalhado alguns dos seus poemas do livro Regresso à Casa. E devo confessar que para nós tem sido uma verdadeira sessão de terapia coletiva. Por quê? Porque nós nos sentimos muito identificados com seus versos, com seus poemas. E este ano de 2021 decidimos ler o livro Autobiografia, e por isso para muitos deles é o primeiro livro que leem em português e é o primeiro escritor com quem eles vão poder falar, conversar sobre um livro que eles leram. Então, por isso eles estão aí muito eufóricos e contentes com a sua presença. Eu não vou me estender muito, porque eu gosto de falar muito, mas não vou me estender muito. Bem, eu vou fazer a sua apresentação, embora eles já tenham lido muito sobre você, já tenham pesquisado muito coisas que eles contaram-me, e eu disse, eu não sabia, sabiam até mais do que eu. E também assistiram muitas das entrevistas, das suas entrevistas, mas eu vou fazer assim mesmo a sua apresentação. Bem, começo. José Luiz Peixoto nasceu na aldeia de Galveias, no Alto Alentejo. Após terminar a sua licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de estudos ingleses e alemães, foi professor em várias escolas portuguesas e na cidade da Praia, em Cabo Verde. E em 2001, por nossa sorte, dedicou-se profissionalmente à escrita. E apenas com 27 anos foi o escritor mais jovem em vencer o Prêmio José Saramago. Desde este reconhecimento, a sua obra tem recebido amplo destaque, tanto nacionalmente como internacionalmente. E os seus livros estão traduzidos e publicados em 26 idiomas. Também foi ganhador de vários prêmios literários. E, além disso, a sua obra tem sido abundantemente adaptada para espetáculos e obras artísticas de diversos gêneros. E, portanto, com tanta essa experiência, com tantos números de obras, não é? Eu gostaria de começar este encontro de hoje para quebrar o gelo com uma pergunta, tá bem? Se parecer bem. E a minha pergunta é muito simples, muito simples. Na página 196 do seu livro Autobiografia, tem uma citação de José Saramago, de 1997, que diz: somos todos escritores, só que alguns escrevem e outros não. Eles, como são todos alunos de letras, de filologia, e muitos deles escrevem coisas belíssimas que eu pude comprovar e lê-las, eu gostaria de saber
que conselho ou que conselhos o José daria aos jovens que estão a começar ou que estão começando? E agora Bem, fico caladinha. muito boa tarde e também muito obrigado por estarem aqui e por estarmos a ter esta conversa. Realmente eu tinha muita vontade de que voltássemos a tê-la ao vivo e espero que isso possa acontecer em breve. Se for no Consulado de Portugal em Sevilha, também será ótimo, porque é um lugar incrível. E, e quem sabe se não haverá oportunidade de ir aí em outubro, seria muito bom, até porque este livro, Autobiografia, ele também saiu em tradução castelhana. Esta é a capa. Curiosamente tem umas capas um pouco diferentes. Esta é a capa portuguesa e esta é a capa espanhola. Até é curioso que este livro saíram até ao momento edições em 4 países e em todos eles se chama autobiografia, porque a palavra é a mesma em todos os países. A outra é a Roménia. Também na Roménia se escreve autobiografia, é exatamente a mesma palavra. Mas dizia, este livro saiu durante a pandemia e isso foi um pouco penalizador para a leitura do livro, que acabou por não circular tanto como poderia ter circulado noutras circunstâncias, ou pelo menos como eu e os editores esperávamos que tivesse circulado. Ainda assim, eu acho que quando o José Saramago diz essa frase de que todos somos escritores, mas uns escrevem, outros não, acho que se refere ao sentido amplo do que é a escrita. Eu sempre achei que a escrita tem muitas semelhanças com a própria vida, ou seja, aquilo que nós precisamos de saber para escrever não é tão diferente das competências que nós precisamos e que exercemos todos os dias para viver e para tentarmos que a nossa vida faça o mais sentido possível. E por isso, eu acho que ao dizer que todos são escritores, no fundo, está de certa forma aí a sugerir um sinónimo entre escrever e viver, não é? E eu, o conselho que tenho para dar para quem escreva hoje em dia e que, pronto, e que esteja a dar os primeiros passos, são conselhos um pouco assim genéricos, porque na verdade muitas coisas mudaram desde que eu publiquei o meu primeiro livro há 21 anos, ou desde que eu comecei a escrever há mais de 25, ou já não sei, há muitos anos já, e agora, não é? Porque hoje em dia realmente não só por esta circunstância tão extraordinária do Covid, que marcou tudo, mas também por aquilo que é o mundo da escrita e pela forma como a escrita chega às pessoas, existem certas diferenças, não é? Antes, nós precisávamos de publicar um livro em papel para que ele fosse lido. Hoje há outras formas de chegar a quem lê. E isso pode ser, às vezes, uma facilidade, outras vezes pode ser uma dificuldade. Porque se é mais fácil chegar a leitores, porque basta publicar numa rede social e alguém irá ler, também é verdade que é mais difícil sobressair no grande ruído que existe, não é? E na grande multidão de vozes que todos os dias se fazem ouvir nesses meios e noutros meios. Há alguns anos eu tive uma experiência que foi para mim muito enriquecedora, que foi participar numa conversa em São Paulo com o fotógrafo Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, não é? Que é um enorme fotógrafo e que
é reconhecido mundialmente. E então, de uma forma mais ou menos ingênua, eu estava a conversar com ele e disse-lhe, bem, mas hoje nós vivemos num tempo em que a fotografia é muito valorizada e em que há muita fotografia. E ele disse, não concordo. Nós vivemos num tempo em que há muita imagem, mas não há muita fotografia. Porque o que ele queria dizer, penso eu, era de que a fotografia e a imagem são duas coisas diferentes. Ou seja, dependem da forma como nós fruímos dela, dependem da forma como se apresenta, não é? Ou seja, uma imagem à qual nós dedicamos 3 segundos, fazemos um gosto e passamos para a seguinte, pode não ser exatamente aquilo que se pretende quando se apresenta uma obra de arte sob a forma de uma fotografia, não é? E o mesmo também acontece com a escrita. Ou seja, nós quando colocamos um texto numa certa posição, o texto também sofre por estar ali. Ou seja, também depois se torna lido em função daquelas circunstâncias. Com isto eu não quero dizer que esses meios da internet ou das redes sociais não sejam legítimos. Eu próprio muitas vezes divulgo trabalhos meus por essa via, mas sinto que a literatura ainda não abandonou, felizmente, digo eu, esse meio que é o livro. Porque o livro é um formato que tem uma história de séculos e que empresta um pouco dessa legitimidade e um pouco dessa história ao texto. Por isso, o conselho que eu daria a quem queira escrever, em primeiro lugar, é não ter pressa, porque nós também vivemos tempos de uma velocidade estonteante e até um pouco vertiginosa e às vezes inumana. É uma velocidade que não vai ao ritmo do ser humano. Depois, que tente publicar e que tente publicar de uma forma que seja, que valorize o trabalho que se fez. E isso pode passar, por exemplo, por fazer como eu fiz com o meu primeiro livro, que foi uma edição de autor, em que eu próprio fui a um lugar onde imprimiam livros e eu paguei essa edição e depois vendi aos meus amigos, porque efetivamente hoje em dia sinto que a escrita acaba por ser uma forma também de resistência em relação a um mundo de estímulos e a um mundo de superficialidade que acaba por ser contrária a essa reflexão e a esse cuidado, a essa dedicação que a escrita, de certa forma, exige. Concordo plenamente. Muito obrigada pela Obrigado. resposta. E olha, agora eu vou passar a palavra aos alunos. Vou passar a palavra a uma aluna, a Serena Requena, que ela vai fazer-lhe a segunda pergunta. Não é? Eu selecionei 10. Vamos ver se temos tempo de fazer as 10. Vou chamá-la outra vez. Serena. Olá. 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 Nossa pergunta é: neste livro, você oferece uma longa reflexão sobre a escritura e a literatura. Esta reflexão teve algum impacto nas suas composições posteriores? Sim, tem sempre. Para já, muito obrigado por essa pergunta. Pessoalmente, quando eu termino um livro, nomeadamente assim um romance como este, se tudo corre bem, eu sinto sempre que subi um degrau nas minhas concepções e na minha maneira de ver aquilo que é importante para mim, o mundo.
Porque quando eu começo a escrever o livro, eu tenho algumas ideias, tenho algumas visões, mas eu tenho, sobretudo, um grande desafio que eu ainda não sei completamente como vou responder e como vou resolver. E por isso, quando eu termino o livro, de alguma forma, eu sinto que, pronto, relativizando um pouco, eu sinto que consegui superar um pouco esse desafio. E neste caso, este livro, a autobiografia, tinha vários desafios. Um deles era justamente esse de construir esta forma e de sugerir aqui várias ambiguidades que, pronto, que às vezes exigem até bastante de quem lê, mas lá está, também isto vem um pouco na sequência do que estava a dizer antes, na medida em que eu acho que esse esforço também é recompensado. Ou seja, muitas vezes a escrita, ela não é sempre um prazer do princípio ao fim. Às vezes ela pode exigir de nós algum sacrifício, mas a ideia é que depois no final nós sintamos que valeu a pena, não é? E eu acho que este livro, em alguns momentos, é um pouco exigente com os leitores. E nessa medida, essas ideias estruturais e tudo isso, às vezes podem ser um pouco exigentes na forma como, pronto, como se oferecem à interpretação, mas eu gosto de pensar que quem aceita esse desafio depois também, de alguma forma, ganha novas formas de ver certos problemas, que não têm de ser só problemas da escrita ou da leitura, podem ser outro tipo de problemas, porque o livro também traz aqui outras questões ligadas com a idade, com a vida, com a forma como olhamos para o passado, como planeamos o futuro, etc. Obrigada, eu acho que ela queria dizer isto. O microfone ficou desligado. Ah, normal. Esse é um problema dos tempos modernos. É verdade. E a conexão também, não é? Agora eu vou passar a palavra ao Vitor Fernandes, que vai fazer também uma pergunta. Sim, boa tarde, José Luís. É tudo um prazer estar cá com você hoje, porque é uma pessoa que tem morado comigo por semanas durante o período em que lia o seu romance, que eu gostei imenso. Por isso, para mim, é uma pessoa muito familiar nesta altura. Pronto, eu quero fazer uma pergunta mais precisa, não tão. Gosto muito das suas reflexões sobre a literatura e os conselhos, mas eu fiquei intrigado por um personagem do romance, que é o Fritz. O Fritz é uma pessoa estranha, o seu origem misturado, depois vai para a Índia, para ficar cego no final, tem uma relação estranha com o pai. Eu acho que há alguma coisa simbólica que eu não percebi bem. Então, eu gostaria, por favor, se você poderia me explicar um bocadinho mais qual é o sentido deste personagem no romance. Muito bem. Além, muito parabéns pelo romance, que é muito, muito bom. Gostei imenso dele. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, realmente o Fritz é uma personagem um pouco estranha e que não é tão linear. Mesmo as outras... Há aqui uma série de outras personagens que eu acho que estão mais ou menos ali no mesmo nível hierárquico do Fritz, como sendo o caso do Bartolomeu, da própria Lídia, embora provavelmente as histórias do Bartolomeu e da Lídia são um pouco mais desenvolvidas do que a do Fritz, e por isso a do Fritz também fica um pouco mais misteriosa. Ainda assim,
eles têm uma ligação entre si, todos eles, por serem personagens ligadas a um certo passado colonial português, não é? O Bartolomeu com Angola, a Lídia com Cabo Verde, o Fritz com Goa e com essa ligação também mais ou menos a Moçambique. E esse aspecto acaba por ser ali um subtema também do livro, porque eu acho que esse é um aspecto que eu sinto que é muito expressivo em relação àquilo que Portugal é, porque Portugal realmente na sua identidade tem uma ligação grande com esse passado colonial. É claro, há muito para pensar e para falar sobre esse passado colonial, mas é uma relação que é muito real, é muito verdadeira. Nós, pronto, aqui em Portugal temos muitas pessoas que têm essa relação de uma forma direta, pessoas que viveram lá e depois saíram, etc. E inclusivamente, ultimamente, nos últimos anos, têm-se publicado até em Portugal vários livros sobre esse tema, que é um tema que era um pouco tabu até certa altura e que hoje em dia se começa um pouco a falar mais dele, mas eu sinto que mesmo as pessoas que não têm nenhuma ligação direta com essa realidade são influenciadas por essa característica da cultura portuguesa. Eu acho que, inclusivamente, entre Portugal e Espanha, digamos assim, essa é uma diferença marcante. Ou seja, a forma como as ligações coloniais portuguesas e espanholas são bastante diferentes. Não só, claro, ao nível histórico, isso se vê em vários aspectos, mas é um aspecto que eu acho determinante. Nós, aqui em Portugal, efetivamente, mantemos uma ligação grande, nomeadamente com os países africanos de língua portuguesa, por exemplo. E então foi por aí que eu achei interessante trabalhar esse aspecto, até porque o lugar onde se passa praticamente pronto, os momentos talvez mais importantes do livro, que é onde é a casa do José, que é um bairro que se chama Olivais e que é um bairro mais ou menos habitacional em Lisboa, foi um lugar onde eu vivi bastante tempo e que é um lugar que tem bastante relação com essa questão colonial. E, na verdade, eu vivi bastante tempo na casa onde vive o José, aquela casa exatamente que está descrita de uma forma muito concreta. Já o Fritz começa por ser uma personagem que tem uma ligação com uma personagem do livro do José Saramago, que é A Viagem do Elefante. Na Viagem do Elefante há uma personagem que tem esse nome. Na verdade, essa personagem tem um nome anterior antigo, mas depois ele é o tratador do elefante, acompanha o elefante na viagem até Viena, a Áustria, e quando chega lá, eles atribuem-lhe esse nome, Fritz. E eu achei interessante, porque achei uma metáfora, de certa forma, que ele chegasse a Viena e começasse a chamar-se Fritz, que é um nome tão diferente, não é, dessas origens indianas, e achei curioso fazer isso um pouco ao contrário com esta personagem, não é? Ainda assim, esta personagem depois acaba por ficar cega e aí também há um piscar de olho a um aspecto do José Saramago, não é? Porque ele fica cego subitamente de uma forma que, como acontece no ensaio sobre a cegueira. Ao mesmo tempo, pareceu-me também uma imagem interessante chegar à Índia cego, porque a Índia é um lugar e no caso Goa, que tem tantos estímulos sensoriais e ficar privado da visão, acho que, pronto, é uma experiência assim, limite e tudo isso. Agora, pronto, depois ele tem várias outras características, mas
o que eu não posso fazer é explicar o Fritz. Eu não posso é dizer, ele significa isto. Porque, lá está, ele é uma personagem que tem muitos buracos, digamos assim. Há muitas partes dele que não são descritas, não é? E essas partes dele que não são descritas e esses mistérios que ele propõe, eles têm mesmo de ser completados por quem lê. Eu peço desculpa se esta resposta é assim um pouco a fugir da pergunta, mas a verdade é que esse caráter misterioso dele, de certa forma, pronto, caracteriza. Vamos ver, ele começa por ser um pouco snob, ele tem uma relação muito difícil com o Saramago porque se sentiu rejeitado por ele. Ele tem uma livraria, eventualmente aí também fica presente uma certa relação com os livros, não é? Que nós também podemos pensar sobre ela. E pronto, e há isso, há esse aspecto dele ler já não me lembro qual é o livro que ele lê em alemão, não sei se é o Ano da Morte de Ricardo Reis, penso que é, agora já não me consigo lembrar, já escrevi o livro há algum tempo e já escrevi outros livros desde então, mas há esse aspecto, não é? É uma personagem que, pronto, que se encadeia com as outras em vários aspectos e que depois, pronto, tem as suas características próprias, mas que efetivamente são bastante exuberantes, são um pouco exóticas, excêntricas. Mas essa estranheza que encontrou nessa personagem, eu acho que é bom, faz parte, não é? Porque estas personagens, elas são todas um pouco diferentes do que se espera, não é? O Bartolomeu, por exemplo, é uma figura que algumas dialogam com certos clichês, não é? Por exemplo, aqui nós temos o Bartolomeu que dialoga com um certo clichê, pessoas que aqui em Portugal lidaram mal com o 25 de Abril e que são os chamados anticomunistas, etc., não é? Mas que depois, no fundo, tem um outro lado e que nós também percebemos que existe ali outras dimensões, que não é só esse clichê. A própria Lídia também dialoga um pouco com o clichê da mãe solteira, imigrante, tudo isso. Mas depois também tem outras surpresas, não é? Porque, na verdade, eu acho que quando se está a construir personagens, e não só, mas muito no caso das personagens, até no caso da construção da própria personagem do Saramago, eu acho que existe sempre um diálogo com o estereótipo, não é? Porque um desafio deste livro foi o facto da maioria das pessoas já ter uma ideia acerca do Saramago, não é? E no fundo, este Saramago que está aqui construído neste livro, ter de dialogar, ter de se relacionar com todas essas ideias que todas as pessoas têm sobre o Saramago e que às vezes são até completamente antagónicas, são opostas, não é? Há pessoas que pensam isto e o seu contrário, não é? No caso do Saramago, por exemplo. Muito obrigado, muito obrigado. Fiquei Obrigado. mais certo. Muito obrigado pela explicação, grande explicação. Muito obrigado. Boa Bem, tarde. é uma explicação possível, não é definitiva, mas é uma ideia acerca também disto, que é construir personagens. Eu acho que realmente o Fritz ele é um pouco mais excêntrico, é uma personagem um pouco diferente, não é? Mas, na verdade, Lisboa também tem essa dimensão cosmopolita que até tornaria verosímil que uma pessoa com este passado do Fritz vivesse em Lisboa e tivesse esta vida, embora de uma forma um pouco fantástica também.
Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra a outra aluna, a Nieves Cortés. Hola, boa tarde. Olá. Ok. No libro vemos como se conta a vida de Saramago ao mesmo tempo que tamén a de José, que teño suposto que você. E quería saber como é o fato de describirse a sí mismo nunha novela, se é autocrítico consigo mesmo, e se hai algún aspecto que diferencia o protagonista do autor na vida real. Bem, eu não considero que o José do romance seja eu próprio, porque tem diferenças muito importantes acerca de mim. Ainda assim, eu acho muito interessante fazer esses cruzamentos, e também por isso o romance se chama autobiografia. É também uma provocação e é é até uma brincadeira, porque na verdade eu sinto que a ideia de autobiografia ela é sempre ficcional, ou seja, as autobiografias nunca são de uma forma absoluta e pura, verdadeiramente autobiográficas. Elas podem ser, ou como é que eu vou explicar um pouco melhor? Elas podem ser um compromisso, assumir um compromisso com a memória, mas a nossa memória não é absolutamente fidedigna em relação ao nosso passado e à nossa identidade. Às vezes são a maneira como nos vemos a nós próprios, são a opinião que temos acerca de nós próprios, mas isso não é toda a verdade, não é? E por isso, neste livro, há aqui vários aspectos que fazem esse cruzamento, de certa forma, entre real e irreal, mas eu sinto que o que vence no fim, aquilo que é mais forte aqui, é realmente a ficção. E trata-se de um texto de ficção. Ainda assim, um aspecto que foi muito forte aqui foi justamente ter Saramago como personagem, porque Saramago é muito concreto, é uma pessoa que, apesar de ter morrido há cerca de 10 anos, ainda está muito presente, ainda há muitas marcas, não é, da sua presença, e por isso escrever o seu nome e utilizar as suas características leva quem lê para um ponto de estar a lidar quase com um mundo factual, não é? Até porque há certos aspectos históricos e da própria vida do Saramago que são factuais, de certa forma. Ainda assim, eles são sempre trabalhados pela ficção. Ou seja, quando eu descrevo, por exemplo, episódios da vida do Saramago, são impressões minhas e são ficções. Mesmo que eu esteja a descrever episódios que eu sei que aconteceram, eu não estava lá. E mesmo que eu estivesse lá, seria sempre imperfeita a minha descrição. Em relação a aspectos que me digam respeito, eu coloquei algumas características que são minhas. Eu conheci Saramago mais ou menos na idade em que a personagem também se cruza com José Saramago. Não sei, são muitos detalhes. Eu próprio tenho um livro autografado pelo Saramago em que ele se enganou no nome, tal como também acontece aqui nesta circunstância. Como eu dizia antes, eu vivi 10 anos naquela casa que é a casa do protagonista,
Mas, por exemplo, felizmente para mim, eu nunca fui alcoólico como protagonista. Essa é uma... não quer dizer que eu não encontre na minha experiência e na minha vida desafios e fragilidades com as quais eu posso comparar esse alcoolismo, mas na verdade esse aspecto concreto, felizmente, nunca tive, ou nunca tive esse vício do jogo também, por exemplo, que são aspectos muito determinantes e que humanizam bastante esta personagem e que também contribuem para a caracterizar. Mas na verdade essas características e outras, elas são sobretudo metáforas, não é? Porque todos nós temos desafios com formatos diferentes, não é? Não, esses, na verdade, são até desafios fáceis de identificar. O vício do jogo ou o vício do álcool, mas todos nós temos outros problemas, digamos assim, e em certos momentos esses problemas tornam-se enormes, não é? E é o que acontece aqui também com esta personagem. Mas vamos ver, tudo isto é um pouco ambíguo, não é? Há uma passagem do livro, que é aquela passagem em que o José conversa com Saramago, e em que eles têm uma conversa em que quase que é como se fossem a mesma pessoa, não é? Que é mesmo já no final, em que essas questões são assim colocadas de uma forma muito aberta e em que se diz uma coisa que eu acredito, que é a questão da autobiografia e da ficção. É uma questão paradoxal, é uma questão que é e não é ao mesmo tempo. Ou seja, textos como este são e não são autobiografia ao mesmo tempo. Da mesma forma, são e não são ficcionais ao mesmo tempo. Porque quer dizer, em termos absolutos, nós sabemos que aquilo que ali está descrito tem ligações com a experiência, mas também em termos absolutos sabemos que aquilo que ali está descrito não é exatamente a experiência que tivemos. E nessa medida, esta é uma, pronto, é uma discussão que eu acho que tem muito que ver com que o Saramago ele próprio trouxe para os seus livros em muitos momentos, a questão do narrador, da personagem, do autor, não é? Que são três entidades que muitas vezes se misturam, mas que têm cada uma delas o seu lugar. E tal como eu comecei por dizer, acho que também isso nos diz alguma coisa sobre a própria vida, porque também há pouco estava a falar sobre a construção de personagens, e a construção de personagens na escrita de um livro tem muito que ver com a forma como nós vemos os outros, a forma como nós entendemos as outras pessoas. Porque as outras pessoas, para nós, são personagens. Mesmo que nós não escrevamos livros, a forma como nós concebemos as pessoas com as quais nos cruzamos ou que conhecemos, também é sob a forma de personagem. Ou seja, é uma visão sempre imperfeita em que nós acumulamos uma quantidade de informações e tiramos uma conclusão a partir das nossas referências e muitas vezes também dos nossos preconceitos. E compreender essa, ou ter consciência dessa complexidade, ter consciência de que os outros são bastante mais complexos do que aquilo que nós normalmente estamos disponíveis para avaliar, eu acho que é muito importante na forma de lidarmos os outros, tentarmos entender os outros e tentarmos também viver com os outros. Muito obrigada. E a nós próprios também, não é? Percebermos que temos múltiplas dimensões e que muitas vezes também a nós próprios nos avaliamos de uma forma
superficial e com base em estereótipos, em preconceitos e com base em ideias do que nós achamos que as coisas devem ser. Muito obrigada. Obrigado também. Agora eu vou passar a palavra a outra aluna, que é a Estela Garcia. Pronto. Boa tarde. Olá. A autobiografía exemplifica moitos dos que realmente enfrentan, especialmente os escritores iniciantes, como a síndrome da página en branco no caso do personaxe de José, ou a rejeição editorial no caso do personaxe de Saramago, que son finalmente resolvidos. Diría que este romance está a tentar transmitir unha mensaxe de otimismo ao leitor-escritor? Bem, eu espero que sim, porque efetivamente eu acho que o otimismo é um combustível que nós precisamos para seguir o nosso caminho, seja ele qual for. É claro que essas dificuldades, elas existem. Existem para quem escreve e existem para quem tenta desenvolver a sua vida, seja em que área for. Mas, na verdade, ter a capacidade de olhar para o futuro é uma grande qualidade. E eu acho que, em grande medida, escrever também é isso, não é? Escrever também é conceber. Escrever também é ver aquilo que ainda não existe, não é? Eu muitas vezes, quando me perguntam sobre qual é o início de um livro ou de um texto, eu muitas vezes falo de uma visão. Ou seja, existe alguma coisa, algum elemento, uma personagem, um episódio, uma ideia que nos transmite uma visão. Nós conseguimos, a partir dessa ideia, ver alguma coisa, não é? Ter uma imagem. É claro que essa imagem ela só se concretiza quando nós depois a trabalhamos e quando a concretizamos em palavras. Mas ter essa visão é muito importante. Eu gosto sempre de falar com aquelas pessoas que são muito otimistas e que quando uma pessoa lhes transmite uma ideia, elas começam logo a vê-la e em vez de encontrarem problemas, tudo é uma facilidade, não é? Aquelas pessoas que dizem, podíamos ir dar a volta ao mundo, e elas começam logo, sim, podíamos, é verdade, podíamos ir dar a volta ao mundo. E eu acho que é preciso ter essa capacidade, em certa medida, para escrever livros. E acredito que também é uma ótima qualidade para ter na vida. Porque é claro que nós sermos realistas e cuidadosos e pensarmos, mas vai haver este problema, vai haver aquele, vai haver o outro, pronto, também é importante, não é? Porque muitas vezes, se nós formos demasiado voluntaristas, também podemos não garantir as condições para o sucesso, não é? Para chegarmos àquilo que queremos alcançar. Mas ainda assim, precisamos de acreditar. O José Saramago, uma das coisas incríveis que eu aprendi com ele e que eu acho que é uma das grandes lições do exemplo do José Saramago é a força da convicção. Porque o José Saramago, ele era uma pessoa que acreditava muito profundamente nos seus valores. E essa crença nesses valores dava-lhe energia para ele fazer tudo o que ele fazia. E, na verdade, aquilo que ele fazia é muito notável, porque ele, já com mais de 80 anos, ainda continuava
a ter energia para ir a todos os lugares do mundo, falar sobre os seus livros, continuou, ele foi sempre ativo na escrita de livros até à sua morte, e isso é dizer bastante, não é? De um homem que estava quase a chegar aos 90 anos, e não sei se alguma vez tiveram a oportunidade de ver um filme, que é o filme José e Pilar, que é um filme que está disponível na internet e que podem ver com facilidade, e é muito incrível nesse filme, que é um documentário, ver, por exemplo, José Saramago, já com mais de 80 anos, na Feira do Livro de Guadalajara, no México, a falar com centenas de pessoas e sempre com uma energia incrível. E isso acontece porque, lá está, porque ele tinha essa convicção que lhe permitia olhar para o futuro. No caso dele, nós sabemos que essa visão também se podia chamar de utopia, não é? Porque estava muito ligada a uma visão política, não é? Mas as visões podem ser de múltiplas características e podem ser de múltiplas formas. Mas sinto que é importante acreditar, é importante ter essa ideia de que vamos conseguir. E neste momento em que ainda estamos aqui às voltas com esta pandemia, acho que precisamos mesmo de acreditar que o futuro vai ser melhor do que o presente. Muito obrigada. Obrigado também. Pronto, eu vou dar a palavra ao aluno Fernando Carrão. E José Luís, nós ainda temos o Fernando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perguntas. São muitas. Não sei como é que vai ser, é que eu acabei de arrancar um dente, estou com dores aqui. Não. Mas tudo bem, tudo bem. Não, se quiser, Boa nós tarde. podemos... Sim. Eu vou deixar que ele faça a pergunta, depois voltamos a falar. Boa tarde, é un prazer Olá. conhecerlo, señor Peixoto. A miña pregunta é, ollando as citacións que coloco de Saramago, onde ele proclama que tudo é autobiografía e o relacionando con o capítulo 20, onde parta a cuarta parede e comeza a falar de literatura e que tal vez o leitor nada deba esperar un final, por que decide continuar o libro? Por que non terminou o jogo nese capítulo? Quer dicir, si todo é autobiografía, como Saramago proclama, e a nosa vida é, non podemos esperar o fin da nosa vida porque non sabemos cuándo ou como vai a ser. No entanto, porque hai que salvar o romance dándole aquela reviravolta, transformando o romance nun todo circular. Porque os círculos são uma forma de criarmos um sistema eterno, no sentido em que quando algo termina da mesma forma que começou, então está pronto para começar outra vez e terminar outra vez no mesmo ponto. E isso é uma forma de tentar dizer que as coisas serão assim para sempre. É claro que para sempre é muito longo e é muito... Todas estas ideias de alguma coisa que dure para sempre são muito difíceis de sustentar. Ainda assim, muitas vezes também escrever é provocar, não é? Eu nem... muitas vezes escrever um livro eu acho que deve ser um sistema, deve ser um mecanismo que se oferece aos outros para que os outros consigam se relacionar com ele e consigam trabalhar as suas próprias ideias nele. E o que faz com que muitas vezes aquilo que os outros leem no que foi escrito é radicalmente diferente da intenção de quem o escreveu. Mas isso está bem assim, não há nenhum problema nisso. Quem escreveu não sabe mais sobre o... Não tem respostas mais certas do que quem lê, não é? E nessa medida
a mim acontece-me às vezes discordar de coisas que escrevi no passado. Mas isso a mim não me incomoda, não me incomoda. Eu tenho um livro, por exemplo, que também é bastante circular, que se chama Cemitério de Pianos, e que é um livro que fala sobre várias gerações e que tem um aspecto curioso. Esse livro até se relaciona um pouco com este, na medida em que há várias gerações de homens que têm o mesmo nome. E então, a partir de certa altura, nós percebemos que uns são as continuações dos outros e tal, mas há ali uma série de questões que ficam um pouco em aberto. Então, há várias pessoas que me perguntam se esse livro tem 2 ou 3 gerações. E eu já não sei responder. Eu já não sei. Eu lembro-me qual era a minha ideia inicial. Mas eu encontro hoje em dia muitas pessoas que me dizem outra ideia e que a justificam de uma forma que me parece bastante credível. Por isso, eu já não respondo a essa pergunta, porque o livro está lá e podem retirar a interpretação que acharem melhor. Muito prazer. Obrigado. Eu vou passar a palavra à Diana Augustin, que é outra aluna. Muito bem. Quando quiser que paremos, nós paramos. Não tem problema. Eu, quando comecei, estava a doer-me aqui o dente, mas agora, quanto mais falo, menos dói. Por isso, eu acho que se calhar o melhor é continuar a falar. Ok. Então, É que eu maravilha. arranquei, antes de nos encontrarmos aqui, eu estive a arrancar um dente, que é uma coisa que eu espero nunca mais fazer na minha vida. Pois então, eu vou passar a palavra à Diana, e assim podemos fazer mais rápido e terminamos antes. Não há pressa. Eu não tenho pressa. Ah, ok. Aqui é 1 hora a menos. Não há problema. Tá bem. Então, eu vou desligar aqui para que ela possa fazer a pergunta. Bom dia. E desculpa, não Olá. posso pôr a câmera, que não me deixa. Tudo bem. Tá. O importante é ouvirmos a Diana. Minha pergunta é: achei a narrativa deste livro complexa devido aos saltos no tempo, à liberdade de expressão indireta e aos nomes de personagens, e requer um leitor ativo. Estes dispositivos estilísticos recordam-me certas tendências literárias do século XX. Então, quais foram os vossos modelos para escrever este romance? De que autores se inspiram? Muito bom. Mas é uma pergunta que eu tenho muita dificuldade de responder, porque eu acho que todos os autores que eu li acabam por contribuir para um livro como este. Ainda assim, de uma forma muito direta e claramente, o nome de José Saramago acaba por ser um nome que eu não posso evitar. Aliás, houve vários livros de José Saramago aos quais eu voltei enquanto estava a escrever este romance, embora, claro, eu nunca tentei em nenhum momento que o livro fosse tentasse imitar ou tentasse seguir o estilo ou as formas dos livros do José Saramago, porque acho que isso seria ridículo e acho que também não faria sentido, não é? E na verdade, os livros de José Saramago, existem alguns com algumas formas também um pouco, digamos, menos convencionais. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um livro que se chama Manual de Pintura e Caligrafia, ou outros. Mas este tem uma forma e tem aqui umas circunstâncias realmente próprias. Mas os autores
que me levaram assim a um livro como este são múltiplos. Estou-me a lembrar, posso falar, por exemplo, de Júlio Cortázar, posso falar de Ítalo Calvino. Há um autor francês que para mim foi muito interessante, que é um autor contemporâneo, que se chama Laurent Binet, que é um autor que escreveu vários livros em que utiliza personagens históricas. Não são exatamente romances históricos. Tem, por exemplo, um livro que se chama, em português, chama-se A Sétima Função da Linguagem, e que fala da morte do crítico Roland Barthes, que no livro é como se tivesse sido assassinado. E então esse livro é sobre a morte do Roland Barthes, e entram então várias figuras como Foucault ou como outros intelectuais franceses e outras figuras históricas francesas, e isso para mim foi muito interessante, porque esse autor Laurent Binet estava a ficcionar personagens reais, não é? Históricas, e de certa forma eu também estaria a fazer a mesma coisa. Um outro autor, também francês, estou-me assim a lembrar, embora, como eu disse, pronto, este livro surge de múltiplas leituras, mas há um outro autor, também contemporâneo e também francês, que se chama Emmanuel Carrère, que também é um autor que para mim tem sido muito influente nos últimos anos. O Emmanuel Carrère, ele tem escrito livros em que ele cruza muitas vezes a experiência dele com outras experiências. Ele tem, por exemplo, um livro em que ele fala sobre um assassino que matou a família inteira e que matou muita gente, e o Emmanuel Carrère entrevistou esse assassino e começou a escrever um livro sobre ele, e depois teve um momento em que ele pensou: o que é que eu estava a fazer enquanto este homem estava a matar a família? E então ele depois cruza nesse livro essa dimensão daquilo que lhe foi contado por outra pessoa e daquilo que é a própria experiência dele nesse momento, e eu acho muito interessante o cruzamento dessas dimensões, porque normalmente nós colocamos as coisas numa gaveta, não é? Numa caixa. Aqui está o ficcional, aqui está o autobiográfico, aqui está o documental, e este livro, Autobiografia, ele também surge desses cruzamentos, em que existe o documental, existe a memória, porque existem algumas descrições aqui que vêm da minha própria memória. No caso do Saramago, eu também conheci o José Saramago, e depois também existe o autobiográfico em alguns momentos. Muito obrigada. Obrigado eu. Pronto, agora eu vou passar a palavra a Marta Bilhabirra. Boa tarde. Olá. Nossa pergunta é: por que escolheu uma forma tão ambígua de abordar os três personagens, tratando-os como José? Se sabe que isso pode confundir o leitor. Eu não sei, há certas vocações, certas tendências que é muito difícil explicar. Nós, às vezes, gostamos de uma determinada coisa porque provavelmente a nossa história nos levou para gostar dessa coisa, dessa forma, e nós não conseguimos completamente explicar. E há uma tentação que eu tenho muitas vezes e que já aconteceu em vários livros meus e que nem sempre é muito agradável para quem lê, que é justamente essa de misturar e confundir. Eu acho que lá está, talvez venha um pouco na sequência daquilo que eu estou a dizer antes, quando eu disse que se quem lê
se precisar de fazer um esforço, também vai ter uma gratificação diferente. É claro que muitas vezes a pessoa pode não estar disponível para fazer esse esforço. E isso é completamente compreensível, porque nem todas as pessoas têm a mesma disponibilidade, estão no mesmo ponto. Mas estes livros são assim. Estes livros, eles exigem esse esforço. É claro que eu sinto que ler e escrever muitas vezes são a mesma atividade. Ou seja, quem lê não está a fazer algo que seja assim tão diferente de quem escreve. É como ouvir música e tocar música. Quem está a tocar música também está envolvido com a música. Quem está realmente a ouvir música também está envolvido da mesma forma. É claro que normalmente quem está a tocar música tem de estar muito mais concentrado na música. Porque se a pessoa deixar perder a concentração, então deixa de conseguir tocar, não é? Enquanto quem está a ouvir pode fazer muitas outras atividades, pode até deixar de ouvir momentaneamente, não é? E o mesmo acontece com quem está a escrever ou quem está a ler. Eu acho que o ato é o mesmo, mas o nível de envolvimento pode variar um pouco. Quem está a escrever tem de prestar atenção a cada frase, a cada palavra, a cada elemento. Quem está a ler pode distrair-se. De certeza que vos acontece o mesmo que me acontece a mim, que é às vezes eu estou a ler, começo a pensar noutra coisa, continuo a ler e de repente já passou 2 páginas e eu já me perdi, não é? E neste caso aqui, estes livros, eles não permitem muitas distrações como essa, porque essas distrações, depois a pessoa não vai compreender nada. O que é que eu posso dizer? Existem livros de uma forma, existem livros de outra forma. Existe música de uma forma, existe música de outra forma. Eu gosto de escrever este tipo de livros. Mas também sei que nem sempre estou disponível para ler livros que tenham este tipo de exigência. Por isso, enfim, é um objeto assim, desta forma. Mas eu também tenho livros de muitos géneros. Nem todos os meus livros também têm esta exigência. Na verdade, eu acho que este livro, Autobiografia, é o meu livro mais exigente de quem lê. Muito obrigada. Nada, obrigado eu. Agora quem vai fazer uma pergunta é a Marta Ortega. Boa tarde. Olá. No romance encontramos muitos detalles sobre a vida de Saramago. Foi preciso pesquisar muito sobre a sua vida para escrever o romance ou foi o oposto? Sabia muito sobre a sua vida e foi isso que o inspirou a escrevê-lo? Bem, eu já tinha algum contacto importante com o José Saramago, não é? Porque eu ganhei o prémio José Saramago quando eu tinha acabado 27 anos. Depois eu ainda tive muita oportunidade de estar próximo dele, viajei com ele, falei muitas vezes com ele, estive muitas vezes com ele. E claro, também já tinha lido sobre ele muito. Ainda assim, aqui eu senti-me na obrigação de ler ainda um pouco mais. No entanto, há um aspecto que é muito importante e que é uma lição que eu aprendi no passado, que é, e que pode ser útil para vocês também, que é, nós temos de ter cuidado com a investigação.
às vezes a investigação pode ser demasiado. Às vezes nós temos de saber também parar a investigação, porque a investigação ela pode ser infinita, pode ser como um poço onde se cai e que não tem fim, porque uma coisa está ligada com outra, depois outra está ligada com outra, não é? Nós começamos a ler sobre a vida do Saramago, depois temos de ler sobre o tempo do Saramago, depois temos de ler, pronto, ou seja, pode ser infinito. E então, para escrever um livro como este, também é importante definir bem qual é a investigação que queremos fazer e onde parar. E eu acho que isso é importante também, por exemplo, num trabalho académico, porque lá está, porque a investigação pode ser infinita. E neste caso, para mim foi importante saber alguns aspectos da vida de José Saramago, todas as informações, por exemplo, relativas à casa de Lanzarote, ou relativas, imagine-se, por exemplo, quando eu falo na apresentação do romance que se chama Todos os Nomes, todas aquelas dados são reais, ou seja, a apresentação foi feita naquele lugar, aquele lugar tem aquele aspecto, etc. Mas como eu dizia, também foi importante parar, não é? Porque não é possível ler tudo, tudo o que existe e também temos de ter essa consciência, não é? Porque senão enlouquecemos, ficamos loucos. Muito obrigada. Obrigado. É verdade, temos que saber a hora de parar, não é? Sim, a investigação. Investigar. Às vezes eu acho que não ter essa noção pode trazer muitos problemas, até em termos de prazos, em termos de também da pessoa depois se perder e já não saber qual é o centro do trabalho que quer fazer, não é? Qual é o núcleo mais importante, não é? Sim, com certeza. José Luiz Peixoto, eu vou passar a palavra à Núria. Nós temos ainda três Muito perguntas. bem, eu tenho tempo, não há problema, não tenho pressa. Tá bem. Então é a Núria, depois a Miriam e o Rafael. E terminamos. Muito obrigada Tudo pela bem. tua paciência. Não, nada, eu é que agradeço. Agradeço. Pronto, Hola, então, Olá. Podemos observar que en varios capítulos Butcher realiza diversos rituais ou tem uma série de hobbies para decidir suas ações. No capítulo 1, por exemplo, ele menciona que abriria a porta se saísse uma letra menor que haja, e que não abriria se saísse uma letra maior que haja. Nossa pergunta seria: você ainda tem esses tipos de hobbies ou rituais hoje? Eu acho que nunca decidi nada assim importante na minha vida com rituais como esses. Mas eu acho que lá está, também esse aspecto acaba por ajudar a caracterizar a personagem, que é uma personagem um pouco à deriva e que toma decisões de uma forma que não é racional. E eu próprio também acho que é importante às vezes tomar decisões assim, porque nem tudo deve ser absolutamente racional. Nós às vezes achamos que conseguimos pensar tudo e conseguimos tomar decisões com base nas melhores, refletindo, mas às vezes há decisões que vão ser muito importantes e que vão mudar muito a nossa vida e que partem de um acaso, como, não é, folhear um livro e sair um número ou outro número. Obrigada. Obrigado. pronto, agora quem vai fazer a pergunta é a Miriam. Miriam Rivero. Boa tarde, ¿se me escucha? Sim, olá.
no sé por qué no se me ve. Lo siento. Bueno, mi pregunta es, José parece ser un personaje perdido, fraco. Por otro lado, Saramago parece estar calmo, con ideas menos intensas do que José. Você está tentando fazer um contraste entre o personagem de José e Saramago? Sem dúvida. E há um aspecto aí muito curioso e que tem a ver com o facto de o próprio José Saramago, que nos últimos anos da sua vida passou sempre essa visão de um homem muito seguro, sem dúvidas, pronto, muito firme, também na sua juventude teve momentos de grande dúvida. Há uma passagem no livro que é referida numa nota de rodapé e que é uma citação de uns diários do Saramago, quando ele tinha 30 anos, que fala das suas dúvidas mesmo sobre ser escritor, em que ele não tem a certeza se nasceu para ser escritor. E isso é muito curioso de observar quando nós temos só presente a perspectiva dele já como um homem de 80 anos, não é? Mas eu acho que isso tem que ver um pouco também com as diversas fases da vida e com os contrastes que existem entre nós próprios, porque acho que nós também, no que diz respeito à nossa segurança e insegurança, podemos aparentar uma coisa ou outra, mas isso nunca é assim tão fácil, nunca é assim tão simples. Muito obrigada. Nada, obrigado eu. Pronto, agora eu vou passar para a última pergunta, que é a do Rafael Gelo. Olá, boa tarde, José Luís. Olá. A nossa pergunta é, com tantas idas e vindas no tempo, você planejou desde o início como seria o romance, ou seja, o enredo? Ou aproveitar o recurso da retrospectiva foi formando aquele enredo enquanto você escrevia? Bem, obrigado. Obrigado eu. Eu acho que é muito importante quando se começa a escrever um livro, pelo menos para mim, isto não é uma fórmula infalível, mas para mim é muito importante quando começo a escrever, já ter alguma ideia do lugar para onde eu me quero dirigir, ou seja, de como é que eu penso em acabar, de certa forma, o livro. Porque isso é um aspecto que tem que ver com a própria realidade. Ou seja, nós estamos agora neste momento e quando nós olhamos para o passado, nós conseguimos ver com clareza que várias coisas que aconteceram nos trouxeram aqui. Nós já não conseguimos ver com a mesma clareza, olhando para o futuro, todas as coisas que vão mudar a nossa vida e que vão fazer com que nós cheguemos ao lugar onde chegaremos. Ainda assim, é isso que vai acontecer. Vão acontecer momentos, episódios, situações que nos vão fazer chegar, vão delinear o nosso caminho e vão construir o futuro. E quando nós estamos a escrever um livro, sabendo que nós vamos construir um caminho de um ponto até outro ponto, eu acho que é importante ter essa ideia mais ou menos definida, de maneira a que consigamos controlar mais ou menos os pontos que nos levem a esse lugar. Ainda assim, isso é mais fácil de dizer depois do que de fazer, porque há sempre muitos aspectos do livro que nós não contamos
e o livro ele tem de ter uma coerência interna sobre o risco de não fazer sentido, não é? E então, este livro, eu já tinha várias ideias sobre a forma como eu queria acabá-lo quando comecei a escrevê-lo. Mas, na verdade, houve um momento em que eu senti que o livro estava meio perdido e em que eu tive de reformular tudo. Eu tinha talvez umas 50 ou 60 páginas e eu precisei de parar, precisei de pensar novamente tudo, voltar atrás. Foi, por exemplo, nessa altura que acrescentei alguns momentos que não estavam no início do livro, como a cena da Feira do Livro, por exemplo, e outras. E a partir daí eu comecei a construir o livro, voltei a reconstruí-lo. Isso já me aconteceu várias vezes, em vários livros. Por isso eu acho que foi um pouco das duas coisas, não é? Eu já tinha uma ideia, mas depois eu reformulei também essa ideia. Muito obrigado, José Luís. Obrigado, El. José Luís, uma pergunta. É que tem aqui uma aluna, a Ana Antunes, que ela está louca para fazer-lhe uma pergunta. Sim, pode ser. Pode ser a última? Pode. Eu passo a palavra à Ana. Boa tarde, senhor Peixoto. Bem-vindo. Olá. Eu tenho problema com a câmara. Não há problema. Ok. Parece que o romance conta a história de dois escritores, um que começa com pouco sucesso e um outro já consagrado. A minha pergunta é: como é que eles podem ser a mesma pessoa? Será que Saramago está a lembrar o seu passado ou seu início como escritor? Há um conto do Jorge Luís Borges em que ele tem assim um encontro consigo próprio e de certa forma essa pode ser uma forma de ler este livro, não é? Porque é realmente um aspecto que é incrível no percurso do Saramago, é verdadeiramente a forma pouco comum como a sua vida evoluiu, não é? Eu acho que não me lembro de mais nenhum outro autor ou autora que tenha começado a escrever a sua obra com 57 anos e que em 20 anos tenha ganho o Prémio Nobel e tenha tido todo o reconhecimento que o Saramago teve. Sendo que, na verdade, ele publicou o seu primeiro livro com 25 anos. Mas teve ali algumas experiências traumáticas que fizeram com que ele ficasse sem escrever durante mais de 25 anos, quase quer dizer, sem publicar, pelo menos. Ele, nos anos 60, publicou um livro de poesia, publicou um livro de crónicas, mas, na verdade, a obra que faz diferença foi toda publicada a partir de 1977. E isso, pronto, é por isso que também isso ajuda a que essas personagens sejam tão dispares, não é? Porque, na verdade, José Saramago, ele foi várias pessoas ao longo da sua vida. Nós, aqui em Portugal, eu acho que a maioria das pessoas, ou pelo menos é essa a minha experiência, temos a tendência de vê-lo já como aquilo que ele foi a partir dos anos 80, não é? Que foi um grande escritor nos anos 80, nos anos 90, ganhou o único prémio Nobel que temos na língua portuguesa, que é um autor dos mais, talvez, provavelmente o autor mais lido internacionalmente da língua portuguesa, uma pessoa muitíssimo marcante, mas ele não nasceu nessa altura. Eles, nos anos 70 e nos anos 80,
ele já estava a fazer 60 anos, não é? E por isso é muito interessante, e para mim foi um exercício muito curioso imaginar esse Saramago com 30 anos, esse Saramago com 20 anos, até esse Saramago em criança, porque segundo as descrições que ele faz, ele em criança era uma criança um pouco frágil, um pouco medrosa. É interessante, não é? Quando nós olhamos para esse homem tão forte e tão intenso, não é? Que ele depois se tornou. Muito obrigada, Sr. Peixoto. Nada, eu que agradeço. Adeus. Muito obrigada, José Luís Peixoto, pela tua paciência, por estares aí Não. com Olha, foi dores. muito bom. E como eu estava a dizer, eu comecei com uma dor de dentes, por isso eu peço desculpa se eu estava assim mais sério, mas é que eu estava com algumas dores. Mas passou. Ai, que bom, que maravilha. Não, foi muito bom. Então, muito obrigada. Sabe que é um prazer imenso sempre escutá-lo. Foi uma tarde de imensa aprendizagem. E também foi muito agradável. Além de aprendermos muito, foi uma tarde muito agradável, porque o José Luís Peixoto é uma simpatia, não é? E agora vamos esperar a sua vinda a Sevilha. Eu quero muito. Eu adoro Andaluzia, eu já sabem que sou do Alentejo, o Alentejo também tem muitas ligações com a Andaluzia e muitas ligações de cultura até, não é? E de paisagens e então eu espero mesmo ter a oportunidade de ir visitar-vos e até gostava de estar aí agora. Venha sempre, sim. E eles estavam a dizer, mas que pena que nós queremos que autografe os nossos livros. Eu disse, não, mas esperem que ele virá a Sevilha, com certeza. E assim foi uma boa notícia saber que vai haver Feira do Livro em outubro. Espero que seja uma oportunidade para ir aí. Sim. E enquanto isso, vamos lendo o almoço de domingo. Muito obrigado. E já combinamos a próxima, não é? O próximo encontro. Sim. E olha, antes de terminar, que sei que deve estar cansado, eu vou passar a palavra à outra professora de português aqui da universidade, que é a Ana Douglas. Se ela quiser falar alguma coisa, fazer algum agradecimento. Olá, boa tarde. Estou aqui. Olá. Agora é que eu posso ligar a câmera. Sim. Olá, boa tarde, José Luís Peixoto. Em primeiro lugar, agradeço imenso a sua presença cá conosco nesta tarde maravilhosa. Acho que foi o acaso que nos trouxe, que nos juntou cá em Sevilha, porque eu já estava à procura de José Luís Peixoto há anos, ora em Salamanca, ora em Lisboa, mas eu finalmente foi cá, quase na minha terra, mas na língua do José Luís Peixoto. Não poderia, tenho tanta coisa para perguntar, de tantos livros, tantos poemas, pronto, como dizia aqui um aluno, faz parte da minha coleção de livros, não, de personagens, mas só tirar uma pequena reflexão em forma de conclusão sobre o que o José Luís Peixoto esteve aqui a falar do livro Autobiografia. Acho que ficamos com uma eterna pergunta, que é onde a linha entre a ficção e a realidade, onde a linha entre a literatura e a vida, não? Porque afinal somos mais do que a construção, o conjunto de coisas, a eterna duplicidade que junta-se num só, que somos nós. Lembrei-me muito do Uno Nessuno e Centimiglia, do Luís Pirandello também, e do seu personagem, Cerca de Autor. Mas pronto, acho que continuamos naquele círculo eterno da construção de nós próprios, e é só na literatura e na fotografia mesmo que nós podemos capturar um momento da nossa identidade,
é isso que é logo imediata, não? E momentânea, evidentemente. Obrigada, muito obrigada. Sou eu que agradeço. Muito obrigado. Bem, então até a próxima. Muito obrigada, José Luiz. E seja sempre muito bem-vindo à Faculdade de Letras aqui da Universidade de Sevilha e a Sevilha também. Muito Espero obrigado. vê-lo em breve. Até breve. Obrigado. Obrigada. Obrigado.